Olá! Você sabia que 11 milhões de brasileiros ainda não sabem ler ou escrever e que quase 5% dessa população está no Centro-Oeste? Aqui no nosso estado, 30% dos habitantes são analfabetos, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, realizada pelo IBGE. Além do analfabetismo, outra característica é preocupante e está bastante presente no país. A pessoa até sabe ler e escrever, no entanto, não é capaz de compreender e interpretar o que está lendo. Esses são os considerados analfabetos funcionais e é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Papo com Ela. Mas antes, confira a reportagem feita por Júlia Graminho. 3 entre cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. E por isso são considerados analfabetos funcionais. O analfabetismo funcional está presente em praticamente 30% da população brasileira entre 15 e 64 anos, de acordo com dados do Indicador de Analfabetismo Funcional, que acompanha o analfabetismo no Brasil desde 2021. O grupo de analfabetos funcionais reúne os analfabetos absolutos que assinam o nome com dificuldade, mas conseguem eventualmente ver preços de produtos, conferir troco, ligar para um número de telefone e identificar um ônibus pelo nome. E os rudimentares, que só leem o suficiente para localizar informações explícitas em um texto curto. Sabem somar dezenas, mas não conseguem identificar qual operação matemática é necessária para resolver um problema, por exemplo. Começa lá no comecinho, lá, resgatando e vai até ao final da vida, porque qualquer emprego hoje você precisa saber ler, não só ler, né? Porque ler a palavra tá fácil, e é ler, entender qual o sentido daquele texto, o que ele quer passar para você, né? E isso é importante para os menores e para os maiores. Para os nossos maiores, que a gente é o infantil 2, o 3, a gente tem o mesmo processo. É uma contação de história que busca a ilusão da criança, desenvolver ela a pensar como que pode ser isso. Como que era tal, como que o porquinho fez aquela casinha, vamos lá na história dos 3 porquinhos, né? Como que ele fez essa casinha, né? A gente pode trabalhar um bloco de madeira e a criança já construir aquela casinha. É um desenvolvimento que vai ao longo do tempo. E isso, na educação infantil, tem um apoio importante lá no ensino fundamental, lá no magistério, lá no ensino médio, na faculdade, porque ele foi desenvolvido nele, desenvolveu aquela vontade de aprender, de fazer e não ficar ali só esperando, né? E é muito importante a leitura, assim, na educação infantil. Tudo começa na infância. A escolaridade é o principal fator explicativo para o nível da alfabetização, uma vez que quanto mais alta a escolaridade de uma pessoa, maiores habilidades ela demonstra em lidar com a linguagem. A nossa educação começa aqui lá no berçário, com 6 meses, né? A partir desses 6 meses a criança já tem já nasce, né? Ela é um livro onde a gente pode estar desenhando, decorando ela como se fosse uma página em branco, né? E a professora, nós, pedagogas, tem essa função, né? De orientar, não que ele não sabe, ele já sabe, mas ajudar ele a se movimentar. A coordenação motora é muito importante, o desenvolvimento daquela criança, o andar, né? O correr, o pular, às vezes, por que fazer essa atividade? Para que tá pulando? Porque a criança está indo e vindo, né? É para a criança saber onde começa, onde termina, que é a base onde pode começar aí a alfabetização da criança, né? Entre o grupo dos analfabetos funcionais, 4% estão no ensino superior, nível em que se pressupõe um aluno plenamente alfabetizado. Essa professora de redação reforça que a escolaridade é o fator determinante do nível do analfabetismo, mas, ao mesmo tempo, não garante o que é esperado. Eles chegam com muita dificuldade de leitura, de interpretação, né, de entendimento. E eu começo com eles no 2º ano do ensino médio, né? Passo pelo 3º, chego no cursinho e eu observo que é
que há uma grande dificuldade de leitura e provavelmente é isso que justifica o número de zeros no Enem, o número de tangenciamento da redação do Enem. Se você olhar esses dados, né, tanto de zero quanto das redações que tangenciaram, que são aquelas que ficam na média de 400, né, na média de 500, às vezes, é tudo dificuldade de leitura. É tudo dificuldade de entendimento, não entende, não consegue, né, interpretar a prova, o que está pedindo, não tem a noção ali temática, mas qual que é o recorte temático, né? Então, realmente, no meu trabalho, né, a base do problema, da minha dificuldade é com a interpretação. E isso com aluno de segundo ano, eu tenho aluno de terceiro, aí quando eles vão pegando jeito, vão indo, mas às vezes eu recebo até aluno do cursinho que não consegue, né? Tem muita dificuldade de leitura. Intervalo e a gente volta já.